Olá, eu sou Beto Ribeiro. E eu sou Carla Albuquerque. Eu vou tirar isso aqui, parece que eu estou te dando cutucadinha assim. Olá, eu sou Beto Ribeiro. E eu sou Carla Albuquerque. Nós somos do canal Investigação... Não, canal Operação Policial. Volta de novo. Começa você. Olá, eu sou Carla Albuquerque. E eu sou Beto Ribeiro. Nós somos do canal Operação Policial e do programa Investigação Criminal. E olha o que chegou para vocês que pediram tanto, os cadernos do Investigação Criminal. Esses são os cadernos de anotação. Tem tanto do Investigação Criminal como do Operação Policial do canal e também do programa. Tem desses tamanhos todos aqui, ó, tá parecendo mesa de merchan, né? Mas tem todos esses tamanhos. Tem as canetas. Tanto do Investigação Criminal como do Operação Policial. E tem, já falamos, da caneca do Investigação Criminal, que vocês sempre veem aqui durante o programa, todo mundo tomando o que será que tem aí dentro. Cada um tem a sua bebida preferida. Exatamente, pode ter um café, um chá, uma água. Para comprar? Para comprar, você pode entrar no Instagram da Media Land. A Media Land é quem cuida do canal Operação Policial. Então é @MediaLandPlay. Media Land Play. Aí você vai lá nos contatos e tem todas as informações. Ou você pode mandar um e-mail para loja@medialand.com.br. Todas as informações vão estar aqui no seu vídeo. Também pode comprar pelo WhatsApp, que está aqui também no vídeo. E nesse botão contato, dentro do Instagram da Media Land, que é @MediaLandPlay, você também consegue o número do WhatsApp para fazer a compra mais rápida. Então não deixe de comprar os cadernos do Investigação Criminal, do Operação Policial e anote tudo quando você estiver assistindo as entrevistas com o Beto, as lives comigo. Ó. E em breve muito mais coisas. Tem camiseta vindo, outros cadernos vindo, tem muitos outros produtos que vocês mesmos têm pedido pra gente. Seja um super fã, colecione tudo. Obrigado. Sei lá, que foi bom isso. No dia 3 de novembro de 2008, Raquel Genofre, de 9 anos de idade, fazia o mesmo trajeto de sempre após as aulas. Ela se dirige à Praça Rui Barbosa, no centro de Curitiba, para pegar o ônibus para casa. Mas diferente dos outros finais de tarde, aquela seria a última vez que Raquel deixaria a escola com um sorriso no rosto, ao lado dos colegas de classe. Raquel desaparece e só seria encontrada 48 horas depois, quando já estava sendo procurada pela família e pela polícia. A forma cruel com que seu corpo foi achado chocou não só o Paraná, como todo o país. Enrolada num lençol com marcas de sangue, Raquel estava em posição fetal, desnuda da cintura para baixo, dentro de uma mala de viagem que havia sido deixada na rodoviária da cidade. Depois de ser analisada pelos médicos legistas, descobriu-se que Raquel havia sido vítima de violência sexual, além de ter sinais claros de agressão física. No corpo da garota havia apenas uma pista que mais tarde se mostraria vital para a solução do caso: restos de DNA do criminoso. A polícia então começou a buscar o rosto por trás do DNA, mas o agressor já estava bem longe dali. Durante 11 anos, os pais de Raquel ficaram à espera da solução para as duas principais questões que envolviam essa história. Quem teria feito tudo isso com a menina? Como ele conseguiu atrair Raquel, que era uma garota com inteligência acima da média? As respostas só chegaram em 2019, depois que o Brasil passou a ter um banco de dados genéticos de criminosos. Carlos Eduardo dos Santos estava preso desde 2016 em Sorocaba, no estado de São Paulo, mas seu DNA só entrou para o banco de dados 3 anos depois. Com histórico de estelionato e abuso de menores de idade, Carlos Eduardo não teve qualquer pudor em assumir a morte de Raquel. Ele conta que ludibriou a menina dizendo que era produtor da dupla de palhaços Patati e Patatá e que ele a levaria para ver as gravações do programa. Infelizmente, essa mentira foi a isca perfeita para ele fisgar Raquel. Julgado em 2020, o homem recebeu mais de 50 anos de prisão por esse crime, que foram somados às outras penas de 22 anos por delitos pelos quais Carlos Eduardo já cumpria a pena.
Investigação criminal, caso Raquel Genófilo, entrevista da delegada Vanessa Alice, take 1. Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador, e ao lado de Carla Buquerque, diretor da Investigação Criminal. Eu converso agora com a doutora Vanessa Alice do caso Raquel Genófilo. O caso é de 2008, teve 11 anos de busca pelo assassino, foi solucionado em 2019, mas quem vai me contar isso melhor é a doutora Vanessa, que está dentro do caso, que conhece melhor. Para isso, doutora, eu começo perguntando a pergunta que já virou meio que um início de qualquer coisa no nosso programa. Doutora, que caso é esse? Esse foi um caso, assim, muito chocante. A sociedade toda, a polícia, todos na época, eu diria não só no estado do Paraná, mas quase o Brasil inteiro, né, ficou muito chocado com isso, em função de que essa menina, 9 anos de idade, desapareceu quando saía do colégio. E foram, assim, investigações incessantes para a localização do autor desse crime. Muitas pessoas foram investigadas, interrogadas, se submeteram a exame de DNA, cederam material para exame de DNA, e não se chegava ao resultado positivo desse exame. Então, muitas, inclusive, davam álibis falsos, mas mesmo assim a gente acreditava que estaria perto do autor do crime, mas o resultado acabava dando negativo. Mas foi formado, então, o banco de DNA no estado do Paraná. E foi colhido material no corpo da Raquel, material genético do autor do crime, e esse material ficou armazenado. Eu trabalhei no caso por 3 anos, quando eu estava no COP, que é um Centro de Operações Policiais Especiais. Em virtude da dificuldade de se encontrar esse autor, então foi designado um delegado do COP para trabalhar especialmente no caso, e esse delegado designado fui eu. E nós fizemos investigações quase que o tempo todo, eu fiquei quase que exclusivamente nesse caso. Nós trabalhamos em vários estados do Brasil, atrás de suspeitos. Não existia na época câmeras, testemunhas, nada que auxiliasse a polícia em busca de um resultado positivo. Mas tínhamos DNA do autor, né? O perfil genético do autor estava arquivado. Então, até eu comentava que cedo ou tarde ele seria descoberto em função desse perfil genético. E foi o que aconteceu. Ele se encontrava preso desde o ano de 2016, no presídio em Sorocaba, e por uma ação do governo federal foi cruzado os DNAs de crimes que se encontravam insolúveis com de autores daquele tipo de crime, no caso, pedofilia, né? E acabou, então, se identificando Carlos Eduardo como o autor do crime. Na época, já estava o caso com a divisão de homicídios, eu já estava em outra unidade, mas a delegada Camila, que é a chefe da divisão, me convidou para acompanhar no interrogatório em função do meu conhecimento no caso. E assim eu fiz, fui até Sorocaba com a equipe deles, da DHPP, e no local, quando o Carlos Eduardo entrou na sala, ele inicialmente se recusou a falar. Ele disse que não tinha nada a contar. Mas, como a gente tem uma experiência em interrogatório, eu fiz alguns cursos com a FBI, e eu fiquei sozinha na sala, fiquei eu, ele e um agente penitenciário. E eu comecei a conversar com ele, expor, né, as garantias que ele teria caso ele contasse, que já estava comprovado que ele era o autor, uma vez que o DNA já tinha positivado. Aí ele acabou, então para a senhora eu vou falar. Inicialmente ele disse que não havia penetrado no corpo da menina, mas sim ejaculado na área da coxa. Aí eu abri o inquérito, as fotos do laudo, mostrei a ele, eu disse, isso aqui não se trata de uma simples ejaculação na coxa, isso aqui é penetração e com muita violência, porque ela teve uma ruptura do ânus até a vagina. Ele não
penetrou na vagina da Raquel. A Raquel morreu com o ímen íntegro, mas houve uma ruptura do ânus que foi até a vagina. Então estava claro que seria uma penetração e com muita violência. Por outra coisa também, a Raquel apresentava sinais de amarras nos braços e nas pernas, ou seja, ele amarrou a menina. Eu posso falar claramente que se tratava de uma tortura, porque ela tinha marca de mordida, ela tinha hematomas atrás das orelhas, na boca, nos olhos, né, no corpo inteiro. Então essa menina sofreu muito. Aí quando ele viu as fotografias que estava comprovada que havia uma ruptura, houve a penetração, ele alegou então que ele teria cometido o crime após a morte da Raquel, que primeiro ele matou e depois ele cometeu a violência sexual, o que também facilmente descaracterizado, uma vez que havia sangramento e esse sangue escorreu, haviam hematomas, e isso não ocorre quando a vítima está morta, né? Então facilmente descaracterizado. E acabou então ele confessando inicialmente o crime. Aí eu chamei a equipe, os demais delegados, colocamos no papel essa confissão e posteriormente ele foi novamente interrogado já aqui em Curitiba para as diligências de verificação de local, como ele teria feito para levar o corpo da Raquel até a rodoferroviária. E aí ele já mudou a história, ele já não sabia dizer como ele tinha feito, nem como ele fez, mas a verdade é que no primeiro momento ele confessou sim o crime. Tá? E posteriormente, algumas dúvidas continuaram. O local onde ele cometeu o crime não está claro, não está identificado, né? Então, o corpo dela estava dentro de alguns sacos de entulho, com 2 sacolas plásticas na cabeça, né? Então, ele me disse que ele teria colocado essas sacolas para evitar que ela gritasse, para abafar o grito, né? Elas tinham um saco branco e uma outra sacola de uma loja Starluz, num dos bairros de Curitiba. Inclusive, essa sacola nem estava mais sendo feito uso desse estabelecimento comercial, não usava mais essa sacola. Então, era uma coisa antiga que ele tinha guardado em casa. Então, por vários anos, nós trabalhamos em cima desse caso, sabe? Muitos anos. E, como eu havia previsto, só foi identificado o autor pelo exame do DNA. Para me ajudar a conhecer, esse caso aconteceu onde? A menina estudava em Curitiba, né, no centro. Ela estudava no Instituto de Educação, que fica na Voluntários da Pátria, com a rua Emiliano Perneta. Ela saiu da escola, atravessou Emiliano Perneta e ela foi vista pela última vez em frente a um aviário de São Paulo, na Voluntários da Pátria. A partir daí ninguém mais a viu. Esse caso acontece onde e como? Esse caso acontece em Curitiba, no ano de 2008, no mês de novembro, início do mês de novembro, quando a Raquel Ginofre sai da escola onde estudava, Instituto de Educação, por volta das 17h45, e se dirige na companhia de 2 coleguinhas até a Praça Rui Barbosa, pela rua Voluntários da Pátria. Em frente a um estabelecimento comercial, um aviário, ela se despede desses coleguinhas e a partir de então ela não é mais vista. E como que esse caso vira um homicídio? Ela virou primeiro desaparecida? Como que encontra o corpo? Então, onde? A família começa a procurar a menina, não a encontra, daí ela vai à delegacia, que é um serviço de desaparecimento de crianças, de procura, né, SICRID. Ali ela faz um boletim de ocorrência e começa então a busca pela menina Raquel, mas até então não se tem notícia de morte. No dia 5 de novembro, um dia depois, o corpo da Raquel, por volta da meia-noite, é localizado no interior da rodoferroviária de Curitiba, dentro de uma mala, embaixo de uma escadaria, junto com os pertences de uns índios que ocupavam aquele espaço ali para dormir. Uma mala nova, o corpo estava embrulhado num lençol,
com várias manchas de sangue, dentro de sacos de entulho na cor azul, e tinha na cabeça 2 sacos plásticos. Aí foi acionada a perícia, na época era a Delegacia de Homicídios que estava atendendo. Aí, como não confirmado, o pai foi reconhecer o corpo, o pai da menina, reconheceu como sendo da Raquel, havia violência sexual, né? E então se deu início às investigações. Com a passagem de quase um mês, não se tinha ainda nada, né, nenhuma solução, foi designado o COP, que é um Centro de Operações Policiais Especiais, para integrar essa força-tarefa na investigação, e foi aí então que eu iniciei os meus trabalhos no caso. Foram quantos dias entre ela desaparecer e encontrar o corpo? Um dia. Um dia? Um dia. Ela não foi desmembrada? Não. O corpo estava inteiro? O corpo estava intacto, na posição fetal, dentro de um saco de lixo. Inclusive, ela estava trajando a camisetinha do colégio e um pé de meia. Estava sem calcinha? Sem calcinha, sem a calça do uniforme. Desapareceu a mala dela, desapareceu a calça do uniforme, um pezinho da meia e a calcinha. E os tênis. Para eu entender um pouco também, quem era a Raquel Janofre? Quantos anos ela tinha? A senhora deve ter conversado bastante com a família dela. Qual era o sonho? Quem era a Raquel? Raquel era uma menina de 9 anos de idade, mas ela era assim, franzina, miudinha, mas era uma menina muito esperta, sabe? Conversava com todo mundo, todos conheciam a Raquel. Desde motorista, cobradores de ônibus, comerciantes da região, todos conheciam. Ela era muito... conversava com todos, gostava de conversar. Muito esperta, né? Uma criança normal. E estudava, então, no dia que ela desapareceu, ela tinha levado para o colégio para mostrar para os colegas, para a professora, um troféu que ela recebeu, que ela havia tirado o primeiro lugar num concurso de redação na Biblioteca Pública do Paraná. Esse troféu também desapareceu. Ou seja, uma menina inteligente, uma menina estudiosa. Estudiosa, inteligente, muito dinâmica, sabe? E estudava ali no centro de Curitiba e morava num dos bairros, a Vila Guaíra ali, um dos bairros ali da capital. É próximo? Não é muito próximo, ela necessitaria de ônibus para chegar ao local. E muitas vezes ela ia sozinha para casa. E os colegas comentavam que às vezes ela comia o dinheiro do ônibus, então ela fazia o lanche com aquele dinheiro e acabava indo a pé. Ela era então comum, porque 9 anos de idade ainda é uma idade de uma criança, então era comum, não foi um dia típico, ela ir a pé com os amigos, sim, estava tudo dentro do cotidiano dela. Normal, era normal do cotidiano dela. E como que, agora, aí a gente fica 11 anos sem encontrar, a senhora já me contou que foi pelo banco de dados e tal. Uma primeira coisa, ele foi preso em 2016 e ele só foi reconhecido o DNA dele em 2019. Por que esse tempo de demora? Porque foi um programa do governo federal, federal em fazer esse cruzamento de crimes insolúveis com, por exemplo, era um caso de pedofilia, né? Então vamos cruzar com pedófilos que se encontram presos. No Brasil todo? Isso está sendo feito no Brasil todo. E então acabou dando positivo ao Instituto Criminalística aqui de São Paulo, com o Instituto Criminalística do Paraná, fizeram esse trabalho e acabou dando positivo. E o autor estava preso no estado de São Paulo? Em Sorocaba. Isso, em princípio, porque o banco de dados inicial que vocês trabalharam foi com o do estado do Paraná. São Paulo e Paraná. Mas antes quando vocês quando já tinha sido cruzado com o banco de dados do estado do Paraná? Não. Naquela época, nós não tínhamos ainda, nós estávamos iniciando um banco de perfil genético no Paraná. Naquela época foi iniciado esse banco, sabe? Estava começando esse trabalho. Aí, logo em seguida, foram muitos
materiais genéticos colocados nesse banco, né, os perfis genéticos. Todos que a gente ouvia, ia atrás, que se confirmavam tratar-se de pedófilos, esse material genético era inserido nesse banco. E aí isso foi. Então, eu costumava dizer naquela época, porque tudo que era possível ter sido feito em matéria de investigação foi feito. Tudo. Porque 2008, apesar de ser próximo, era um outro tempo. Sim, já. Sim, a gente não tinha nem mídias sociais ainda, dessa maneira. 11 anos, né? Veja, não, 11 anos entre vocês acharem. Entre a época e Porque de hoje, então, 2022, é mais tempo ainda. Sim, mais tempo ainda. Mas naquela época, não existia uma câmera dentro da rodoferroviária. Né? Não existia nada que pudesse mostrar alguém. Mesmo assim, uma equipe de televisão estava fazendo uma gravação lá e me encaminhou, na época, um vídeo de uma pessoa, um homem carregando uma mala. Era muito semelhante a que a Raquel foi encontrada. E me encaminhou na época e nós trabalhamos para identificar esse homem. E conseguimos identificar. Tá? E ele, na época, foi interrogado. Ele era um colombiano, se eu não me engano, ou venezuelano, que vendia artesanatos e aquela mala continha os artesanatos dele. Tudo isso foi verificado na época e tal, e descartado. Mas a gente trabalhava só com informações, porque não existia nada concreto. As poucas câmeras que havia no centro de Curitiba foram analisadas, todas, e não trazia a imagem da Raquel em nenhuma ocasião. Não tinha nem smartphone ainda, de pessoas podendo gravar, nada. Estabelecimentos comerciais, as pensões nas regiões, nós fomos em todas, nós verificamos uma por uma, né? Porque como o lençol era um lençol que se usava sobre o colchão e estava bastante manchado com sangue, nós imaginávamos, o colchão também tem que ter sangue, né? Então, se bem que naquela altura já não existia mais esse colchão, mas mesmo assim nós verificamos todas as pensões, verificamos quarto por quarto, colchão por colchão, sabe? Nada que trouxesse alguma informação. Mas, nesse tempo de investigação, muitos pedófilos foram entrevistados, né? E todos eles, para se trazer uma negativa do crime, cediam material genético. E esses materiais foram alimentando o Banco de Perfil Genético do Estado do Paraná. E com isso, posteriormente, pôde-se chegar ao Carlos Eduardo, quando foi feito esse cruzamento. Pegando aí já o Brasil como um todo, né? O Carlos Eduardo, ele conta qual foi a dinâmica, como que aconteceu, como que ele aborda, o que vocês conseguiram desenhar do momento que a Raquel não é mais vista na frente desse aviário até o momento da morte. O que ele traz de detalhes? Ele contou, nesse interrogatório aqui em Sorocaba, ele me disse que ele almoçava num restaurante popular ali nas imediações da Praça Rui Barbosa, que é bem próximo ao local onde a Raquel teria desaparecido. E que ele viu a Raquel num dia e a abordou, tá? Eu entendo que não, eu acho que ele já vinha de olho na Raquel já há algum tempo, tá? Mas nesse dia ele a abordou se dizendo produtor do programa do Patati Patatá, que eram 2 palhacinhos, e se ela gostaria de participar do programa. Ela, criança, obviamente, disse que sim. Daí ele disse, então você vai ter que me acompanhar para assinar alguns papéis. Aí ela disse assim, mas eu não teria que falar com minha mãe? Não, depois os teus pais também assinam. No primeiro momento você vai ver, conhece o estúdio, conhece tudo e depois os seus pais assinam uma autorização. E ela o acompanhou. Aí, segundo o que ele me contou, quando eles chegaram nesse quarto de uma pensão, de um hotel, que não ficou bem claro, ela, quando entrou, ela viu que não se tratava de um estúdio, que não era uma produtora do programa Patati Patatá, e ela se desesperou. Ele teria colocado um pano, uma meia, um pano na boca da menina, para abafar os gritos,
e trancou a porta e a partir daí começou uma sessão de tortura. E ele conta como que ele matou a Raquel? Ele matou por esganadura, apertando o pescoço. Asfixia mecânica pelo laudo pericial. Foi asfixia mecânica por esganadura. Ele já tinha falado isso para a senhora, mas daí uma pergunta. Ele teria tido ato sexual com ela também depois da morte? Não, não. Pelo que ele me falou, inicialmente ele quis dizer que o ato sexual teria sido pós-morte, né? Claro que isso traria para ele um benefício, porque daí não seria um crime de atentado violento ao pudor com morte, naquela época, hoje estupro, né? Com morte, não, seria apenas um vilipêndio a cadáver, e ele sabia disso, né? Então ele queria me fazer acreditar que ele havia cometido o ato sexual com ela morta. Foi facilmente descaracterizado, porque escorreu sangue no corpo da Raquel. E isso no laudo é visível, né? Eu não tive no local de crime, porque como eu assumi o caso posteriormente, eu me baseei nas fotografias, né? Mas foi a primeira coisa que me chamou a atenção, foi o sangue escorrendo, né? A fotografia do sangue escorrendo. Isso não acontece pós-morte, isso é só com a vítima viva. Então isso é facilmente descaracterizado. Você precisa estar com batimento cardíaco, senão não vai. Aí ele conta por que ele teve essa ideia de colocar numa mala, o que levou ele a fazer isso? Ele precisava se desfazer do corpo, né? Tirar o corpo daquele local. E com o sangue, ele embrulhou o corpo no lençol, né? E colocou num saco plástico de entulho, próprio para entulho. Aliás, eram 4 sacos plásticos de cor azul e depois numa mala. Na cabeça da Raquel tinham 2 sacolas plásticas, ela estava bastante suada, né? Então isso indica que essas sacolas foram colocadas antes da morte, né? E ele me disse isso, que foi para abafar os gritos, né? Ele colocou as sacolas para abafar os gritos. E então depois foi colocado esses sacos dentro da mala, de uma mala de viagem com rodada, e essa mala então foi deixada na rodoferroviária. Só que para mim, no interrogatório, ele não explica como foi feito esse trajeto, se ele foi de carro, se ele foi a pé. Primeiro ele disse que pegou um táxi, mas ele não sabe dizer nem onde, nem quando, nem que modelo, nada disso, né? Então aí restou, pelo menos na minha participação no interrogatório, restou um pouco de dúvida quanto a isso. E aí ele foge de Curitiba ou ele continua em Curitiba? Aí ele vai para o norte do Paraná, onde ele tenta novamente abordar uma criança com o mesmo histórico, patati patatá. E isso nós soubemos só depois da elucidação da autoria. E depois disso, então, ele volta para São Paulo. Ele estava preso pelo quê em São Paulo? Por crime de violência sexual contra a criança. E nenhuma morte? A única morte teria sido a Raquel? A princípio sim. Como eu te falei, eu não acompanhei depois essa investigação. A minha participação se restringiu na investigação do caso Raquel e posteriormente no primeiro interrogatório do Carlos Eduardo. Esse final de investigação foi feito pela divisão de homicídios. Porque é muito comum, depois que a pessoa passa essa catraca, se a Raquel tivesse sido a primeira, ele cometeu outros crimes iguais, né? Pode ter ocorrido. Até antes também. Pode ter ocorrido, não descarta. Até porque os crimes de pedofilia, os autores costumam deixar uma assinatura. Então são crimes sequenciais. E isso era uma coisa que me chamava muita atenção no caso da Raquel, porque no Brasil todo eu não conseguia encontrar um semelhante. Com a penetração anal. E dentro de saco plástico, dentro de mala, entende? Não existia outro caso igual no Brasil todo. E isso tirava um pouco a investigação de um pedófilo. Então abriam várias linhas de investigação, né? Mas se tratava de um pedófilo. Por que não tinham outros casos? Porque a partir de 2016 ele estava preso. Sim. E se teve outros casos antes, não chegou ao conhecimento da polícia.
E ele não conta nem por que ele resolveu. Ele conta por que ele resolveu matar? Ele resolveu matar por medo ou porque era uma coisa já que seria natural depois? Não, ele de diz tudo? que apertou o pescoço dela porque ela se debatia muito, ela gritava, ela mordeu ele. Entende? Então, por essa razão, ele bateu muito nela. Né? Ela tinha hematomas atrás dos ouvidos, nos olhos, na boca, sabe? A boca toda roxa por dentro. Né? Ela foi bastante agredida. Tem uma outra situação que nos chamou a atenção, que a família me perguntou por que havia sido cortado o cabelo dela junto ao IML. Falei, não, mas ninguém cortou o cabelo dela. Não, cortou sim. Ela tinha inclusive um chumaço no corpo de cabelo. E eu o questionei sobre isso. E ele me disse que ele não arrancou, ele puxou para fazer ela parar quieta. Então aqueles chumaços de cabelo não eram corte, eram arrancados mesmo dela. Tá? Então ela sofreu bastante. Bom, então, de uma certa maneira ele conta o que aconteceu, mas ele não entrega o local do crime. Por quê? Porque ele disse que ele não sabe onde é. Para mim, aqui em Sorocaba, para mim, aqui no estado de São Paulo, ele disse que ele mostraria onde era o local. Por isso que isso ficou para uma segunda etapa de interrogatório. Só que nessa segunda etapa, primeiro ele disse que era um local, depois ele disse que era outro, depois ele falou que ele entrou num ônibus com a mala e foi levar para a rodoviária, o que não é possível porque o caso foi muito divulgado na época. Foi um caso de grande comoção. Então, com certeza, se ele tivesse entrado num terminal de ônibus com uma mala desse tamanho, ele ainda conta que ele pôs a mala pela porta da frente e entrou pela porta de trás. Impossível, né? Então, ele está mentindo. Nesse sentido, ele está mentindo. Por isso que não ficou claro, né, até onde eu sei, tenho conhecimento, não ficou claro o local para onde ele a levou. Porque poderia ter, inclusive, alguém participando, ajudando? Poderia ter alguém que o ajudou no levar o corpo à rodoferroviária. Né? Pode ser. Nós, na época, até chamou a atenção o dono de um desses estabelecimentos comerciais, né? Só que ele alega que, na época, ele teria cometido o crime numa pensão ali. Só que o livro de registro de hóspede dessa pensão aponta que ele saiu da pensão em setembro. E o crime ocorreu em novembro, então não poderia ter sido. Né? Então ele estaria em outro local. Ele é de onde? Ele é de São Paulo. Ele é paulista? É. E ele ia para Curitiba por quê? Ele saiu daqui com uma liberdade condicional, alguma coisa assim, e não voltou mais. E aí ele foi para o estado do Paraná. Ele teria que voltar, né, ao presídio, não voltou mais e foi para o estado do Paraná, onde ele permaneceu um tempo. Ou seja, ele já era fugitivo. E ele estava incondicional? De crime, já crime de pedofilia sim. também? Eu não me recordo bem, mas me parece que sim. Que era uma condicional por pedofilia, sim. A família da Raquel, ela trouxe algum elemento que ajudou durante a investigação ou para ela foi tudo tão surpreendente? A família da Raquel, principalmente uma tia da Raquel, nos auxiliava muito. Tudo que era necessário, os amigos, os vizinhos, os parentes, né? Eram pais na época separados, então tinha todo o círculo de amizade da mãe, círculo de amizade do pai, círculo de amizade da tia com quem a Raquel viveu um período, círculo de amizade da própria menina. Muitas pessoas foram mais de 1000 pessoas ouvidas na época, sabe? Então a família da Raquel nos auxiliou muito com isso, muito mesmo. Eles tinham todo interesse na época de saber o que tinha acontecido, porque não se sabia se era um pedófilo, se era uma vingança, se era alguém conhecido da família, se era alguém próximo à família, não se tinha nenhuma informação. Então eles tinham muito interesse, assim como a polícia, né? Nós nunca paramos de trabalhar nesse caso. A senhora soube como a família recebeu a notícia que tinha sido encontrado o autor? Com alívio. Com alívio. Todos nós recebemos com alívio. Porque aquele, sabe, aquele nó na garganta que não se sabia o que tinha acontecido.
E quando eles têm vontade de falar com o autor, alguma coisa, nada? Porque assim, eles sabem de como a menina sofreu para morrer, deve saber, né? O pai fez o reconhecimento do corpo, né? A mãe não teve acesso, mas a tia teve acesso a essas fotos, tudo. Nós trabalhávamos juntos, sabe? Então, eles tiveram acesso. Para você que ficou 3 anos praticamente olhando só esse caso, foi uma vitória também? Nossa, muito grande. Tanto que quando o perito me ligou, ele disse: Vanessa, eu estou te ligando em primeira mão para te contar que foi identificado o assassino da Raquel. Porque nós trabalhávamos incansadamente, era dia e noite, sabe? O resultado do exame de DNA, ele leva uns 3, 4 dias para sair, até mais às vezes. Aí ele ficava lá trabalhando, quando ele sai, ele dizia, não é. Ele me ligava às vezes à noite, sabe? Não é. Então era um banho de água fria, assim, um atrás do outro. Várias equipes trabalharam comigo, aí quando vinha resultado negativo desistiam, aí eu tinha que começar de novo com outra equipe. E assim foi muitos anos, sabe? Era insistentemente. Então quando a gente vê que muitos delegados passaram no caso, muitos deles diziam, eu peguei o autor do crime. Vamos ver o DNA, porque muitas vezes eu também peguei o autor do crime, e daí quando chegava o DNA era negativo, né? E assim, quando a gente viu que esse DNA, que esse perfil genético deu positivo, é um alívio, sabe? Parece que saiu um peso das costas. Assim. Que foram muitas frustrações seguidas também. Esse caso, a senhora ficou 3 anos seguidos, mas a senhora continuou acompanhando de alguma maneira? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Bem, por eu ter ficado muito tempo, eu fiquei muito conhecida nesse caso. Então, muitas vezes chegavam informações direto para mim. E eu levava, então, para a divisão de homicídios, para os colegas trabalharem nessa elucidação, porque eu já não estava mais comigo, eu já estava em outra unidade. E aí, então, eu levava as informações que chegavam para mim e levava para eles. Porque era só o que nós tínhamos para trabalhar, só informações. E muitas até tinham fundamento, outras sem fundamento nenhum. Mas nenhuma era deixada de lado, todas eram investigadas. Como o que, por exemplo? Eu tive uma situação que a denunciante dizia que um pé da meia da menina, com um ursinho, descrevia o pé da meia. E estava dentro do guarda-roupa de um proprietário de umas creches lá na capital. Então, creche, criança, pé da meia e tal. Aí vai, investiga, a pessoa tinha antecedentes. Aí, não no crime de pedofilia, mas já tinha antecedentes. Aí representa pela busca e apreensão em todos os estabelecimentos comerciais dele, na casa dele. Aí vai a equipe, cumpre busca e apreensão, aí conversa com o suspeito, né? Ele disse, não sei de onde surgiu isso. Aí eu comecei a conversar com ele, colocar para ele isso. Aí ele disse, doutora, isso aí tá me cheirando a vingança. Daí eu falei, então vamos investigar e vamos chegar nesse denunciante. Deu outra, era vingança mesmo, foi uma bronca trabalhista, né? E para se vingar dele, então foi feita essa denúncia. Então a gente se deparava muito com isso, sabe? Muito, muito, muito. Outros diziam que estava sentado e veio um ventinho e soprou o nome do autor. Outros liam nas cartas de tarô, sabe? De tudo. Nós recebemos de todas as informações possíveis. Tá? Essas pessoas não percebem que atrapalham demais? E nenhuma era deixada de lado, sabe? Por exemplo, o autor teria comprado essa mala num estabelecimento próximo à rodoferroviária. Foi da onde saiu o retrato falado, né? Que se assemelha muito ao Carlos Eduardo, com uma diferença. No retrato falado, a pessoa teria olhos verdes bem claros. O Carlos Eduardo não tem olhos verdes, né? Então, o Carlos me disse que ele tinha essa mala com ele, que ele não adquiriu essa mala nesse local. Então, é outra coisa que ficou duvidoso.
ele comprou essa mala ali, ele não comprou, porque era a única base que nós tínhamos, era a compra da mala no estabelecimento próximo à rodoferroviária. Então, até quem fez esse retrato falado foi o pessoal da Homicídios que iniciou a investigação. Então, quando eu peguei a investigação, já estava o retrato feito, a gente já trabalhava em cima desse retrato, né? Aí até foi feito um trabalho da criminalística, com boné, sem boné, com óculos, sem óculos, com barba, sabe? Mas a gente só tinha isso para trabalhar. E, no fim, o retrato se assemelha ao Carlos, sem dúvida, mas tem essa diferença, que são a cor dos olhos. A mala, uma mala para carregar uma menina de 9 anos deve ser uma mala muito específica. Ela não é muito comum, é isso? É uma mala muito grande? É tipo uma mochila alta, né? Com rodado, tá? Tipo um sacolão, tá? É isso, tipo um sacolão. Mas é uma mala que se vende em qualquer local, né? Eu, inclusive, na época, nós fomos atrás do fornecedor, aqui do estado de São Paulo, e ele disse, olha, distribuo para esse local, para esse. Nós fomos atrás de todos os locais. E ele disse que já tinha essa mala? Ele disse que já tinha. Que teria chegado, inclusive, a Curitiba com ela. Por que eu acho que não? Porque o rodado da mala era novo. O rodado da mala, segundo perícia também, teria feito aproximadamente 100 metros do estacionamento ao local onde a mala estava. Dá 100 metros. Do estacionamento da rodoferroviária até o local onde foi encontrado. Ali dá 100 metros. Então ele teria ido com o corpo da Raquel... Dentro de um carro. Daí no estacionamento desembarcou a mala e rodou até o local onde foi abandonado. Uau, então é bem possível que ele tenha tido ajuda. Bem possível. Agora, um taxista que desconhecia que ali tinha um corpo, pode ser. Uma pessoa que auxiliou a tirar o corpo do local onde se encontrava, pode ser. Isso não ficou claro. Porque se ele foi com o corpo no porta-malas de um carro, ele foi com o corpo na mão, ele foi numa outra sacola. Exatamente. Não, o corpo poderia estar dentro da mala, embalado e fechado do jeito que foi encontrado. A mala tinha, inclusive, um cadeadinho. Mas esse rodado dá do estacionamento até 100 metros. Isso é uma hipótese que eu levantei, né? Porque eu fiz a metragem que dá do estacionamento até o local dá 100 metros. A perícia me disse, não, esse rodado rodou uns 100 metros. Né? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, ele pode ter comprado a mala na rodoviária. Tem essa mala, vende-se lá, não? Não. Então ele já chegou com ela na mala. Então a mala era tão nova assim. Por quê? Assim. Porque a mala era uma mala nova. Né? Ele não pode ter comprado lá, primeiro porque não tem esse tipo de mala para vender no estabelecimento. Esse local que saiu o retrato falado é nas proximidades, não na rodoferroviária. Mas ele poderia ter comprado, levado para casa e ali então ele embalou, né? O lençol com sangue, um outro lençol que não estava sujo, que estava dobrado, inclusive com as marcas de novo, que era o sobrelençol, o corpo, né, dentro dos sacos de entulho. E esses sacos, a senhora falou também desses sacos que estavam na cabeça dela, que era de um estabelecimento ali perto. Não, no centro, próximo da garagem de ônibus da empresa onde ela pegava o ônibus para ir para casa. Que é ali que ele fala onde ele pega ela, na Rui Barbosa, na praça? Próximo ao restaurante onde ele almoçava, na Praça Rui Barbosa. Um crime como esse, que a gente falou, da possibilidade, a senhora não sabe se ele foi cruzado com outros DNAs por aí, a gente não tem essa informação agora. Não sei, tá? Mas, como eu falei, a minha participação se deu na investigação e no interrogatório, porque eu já não estava mais nesse trabalho de investigação de morte na época, né? Que seria homicídios ou uma designação especial. A gente falou do crime, falou da Raquel, do autor, da dinâmica, da perícia e da autópsia que trouxeram esses elementos e também do seu histórico da investigação. Tem mais alguma coisa que eu não perguntei que a senhora gostaria de me falar? No interrogatório nós falamos também, né?
Falamos que ele não queria no começo, dele sair. Queria alegar que foi um vilipêndio. Eu acho ele, assim, sabe, bastante inteligente. Porque, veja, se é um vilipêndio, a pena é pequena. Não tem pena praticamente. Então ele queria forçar isso e ele não estava acompanhado de advogado. Mas bandidão já começa a saber bem de lei, né, doutor? Ele é bem espertinho. Bem espertinho. Tanto que não dá para você falar, você tem que deixar ele falar, porque ele pega aquilo que você está falando e começa a trabalhar em cima, sabe? Então, eu até falei para a doutora Camila na época, cuidado com o que a gente fala para ele, porque ele entra nisso e começa a falar aquilo que você quer ouvir em cima daquilo que você falou. Pedófilo, com certeza mas a senhora acha que ele pode ser um pouco psicopata também? Ah, sim, sem dúvida. Para cometer esse tipo de crime, deixar o corpo dessa criança do jeito que estava, tem que ser psicopata. Ele falou se ele acompanhou o caso pela mídia? Sim, tanto que quando eu falei com ele, eu disse, você sabe quem eu sou, né? Ele disse assim, sim, é a delegada que estava investigando o caso. Falei, então você sabe por que eu estou aqui, né? Ele, sim, eu sei. Falei, você foi identificado como autor. Então quer dizer, ele ainda negava que tinha sido o autor? Não, ele entrou e falou, eu não vou falar nada. Tá? Estávamos três delegados, doutor Marcos, doutora Camila, eu, o superintendente da doutora Camila e um agente penitenciário aqui de Sorocaba. Aí quando ele falou, eu não vou falar nada, eu pedi então, eu disse, deixa eu conversar com ele um pouquinho então. Eu tinha trabalhado muito tempo no caso, né? Aí eu, conversando com ele, na presença do agente, os outros delegados saíram e eu comecei a conversar com ele e falei para ele das vantagens que ele teria confessando o crime e auxiliando a polícia, né? Só, não há dúvida. A primeira coisa que eu fiz foi, você sabe quem eu sou? Ele disse, sei. Falei, então você sabe porque a senhora é a delegada que está investigando o caso da morte da menina. Daí eu falei, sim. Daí ele disse, eu falei, então você sabe porque eu estou aqui? Aí ele olhou para mim e disse, eu estou aqui porque você foi sendo identificado como sendo autor. Né? Sem sombra de dúvida, em função de um perfil genético, um exame de DNA. Aí ele ficou quieto. Aí eu falei, então vamos conversar, você não quer falar, eu não estou te interrogando, eu estou conversando com você, não estou falando, não estou gravando, estou sem celular, não estou gravando nem nada, só quero conversar com você. E aí começamos a conversar, ele começou a me contar as coisas, e eu então fui aplicando nessa conversa algumas técnicas de interrogatório, para que ele então concordasse em ser interrogado, e assim foi feito. Ele foi interrogado, aí ele concordou, não, eu vou falar então. Aí eu chamei os outros delegados, entraram na sala, tudo isso na presença do agente penitenciário, já para evitar qualquer desconfiança, né, do trabalho. Aí a doutora Camila assumiu o computador, o doutor Marcos ficou ouvindo e eu fui fazendo as perguntas e ele foi então falando e a gente foi colocando no papel onde ele confessou a morte da menina. Mas ele conta assim que ele acompanhava pelos jornais, ele tinha um certo prazer de acompanhar como um bom psicopata? No começo ele disse que acompanhou, sim. No começo ele acompanhou. Depois, acredito que não, porque ele estava preso, então ele não podia mostrar muito interesse nisso, né? Mas no começo ele acompanhou. Ele explica o que aconteceu com a mochila da Raquel? Ele diz por que ela estava com a meia? Pois são coisas que não estão, não ficaram muito esclarecidas. Porque ele me disse que ele pegou a mochila e os pertences dela e deixou embaixo de uma lixeira na travessia da balsa que faz Caiobá-Guaratuba. E que ali de Guaratuba ele seguiu viagem no ônibus. Tá? É impossível. Completamente impossível, porque o ônibus quando para ali, ele não para saindo de Caiobá para Guaratuba, ele para ali de Guaratuba para Caiobá. Entende? Então não tem como acontecer. Ele disse que deixou a mala debaixo de uma lixeira daquela. Não é possível. A mochila dela. E por que ele escolheu a rodoviária para deixar a mala? Porque ele disse que dali ele saiu viagem. Já pegou um ônibus e foi embora?
mas não sabe dizer que ônibus foi nem que direção ele tomou. Porque ali seria um lugar até fácil de encontrar a mala, né? Ele queria ser encontrado de alguma maneira. Exatamente, ele queria mostrar o corpo, né? Ele queria mostrar o resultado do ato dele. A senhora me conta, por exemplo, das denúncias, que são coisas que ajudam ou atrapalham, do caso da Raquel. Essa denúncia dessa mulher, por exemplo, essa denúncia falsa que queria, na verdade, incriminar uma pessoa que não tinha nada a ver com isso. Esse tipo de denúncia é um crime? É um crime, denunciação caluniosa. É um crime. E ela foi responsabilizada por isso. Eu consegui identificar o denunciante, aí foi intimada, foi interrogada e respondeu por isso. É crime, sim. Porque além de atrapalhar, você ainda quer incriminar uma pessoa? Sim, e é dar causa também a um procedimento criminal sem motivação. Né? E denunciação caluniosa porque está atribuindo um crime a alguém tendo conhecimento que ele não é o autor desse crime. Das denúncias que vocês receberam, por exemplo, essa da loja de mala, que o retrato fala é bem parecido, com a diferença, é um olho verde claro, ele é muito diferente de um olho castanho, né? Mas teve outras que hoje a senhora consegue olhar e falar assim, essa denúncia tinha a ver, alguma denúncia realmente teria ajudado? Nenhuma. Nenhuma. Nada. Se nós não tivéssemos esse material genético, se não tivesse sido colhido material genético na Raquel, se não tivéssemos esse trabalho feito da criminalística de São Paulo com a criminalística do Paraná, esse crime jamais seria solucionado. Nós não tínhamos nada que atribuísse ao Carlos Eduardo a autoria na época. E ainda bem que nós tivemos o quê? A prova técnica, aquela que é incontestável. Não é uma prova testemunhal, não, é a prova técnica. Em cima dessa prova, não há discussão. Ele vai ser julgado? Foi julgado? Ele já foi, ele pegou 50 anos. Interessante que o advogado dele me chamou como testemunha de defesa. Por quê? Não sei. Talvez porque eu não tivesse chegado nele na época. Aí foi a pior, porque quando ele começou, ele só me feito uma pergunta. Em cima dessa pergunta eu contei o caso inteiro. Inclusive que eu interroguei, inclusive que ele tinha confessado para mim o crime. Aí não foi feita mais nenhuma pergunta, porque estava tudo muito claro, olha. O advogado ele podia ter sido um pouco menos intelectualmente defasado, né? Porque... Interessante isso, né? Colocar a senhora como testemunha. Eu fiquei defesa. Assim, quando me chamaram, nossa, logo eu, testemunha de defesa? Tudo bem, vamos lá, né? Faço questão de ir como defesa. Que o delegado ainda estava insistindo que não teria sido ele mesmo com o DNA, e mesmo ele tendo... Eu não sei qual era o teor da defesa, mas eu acredito que eles iriam rebater no fato de não terem terem cometido crime pós-morte da menina, entendeu? Que a perícia derruba. Não tem como. Ali está muito claro. Isso também é muito bom quando a gente tem a ciência matemática, né? Sim, quer dizer, é o técnico, não tem como contestar isso, entende? Não tem. O exame, inclusive o perito na época me falou que ele tem um errozinho de cromossomo. Ele tem um cromossomo diferente. Ele ainda disse para mim, o DNA dá 99,9% de que ele é o autor. Nesse caso vai dar 100%, porque existe essa diferença no cromossomo. Então não tem o que contestar mais, está mais do que provado que é ele. Né? E ainda com a confissão dele para mim, sabe, foi pessoal, eu e ele ouvimos, e esse agente penitenciário, ele falou, ele foi bem claro. E só o autor conseguiria dar detalhes que ele deu, inclusive do momento da morte, da meia... E aquilo que ficou para ele falar depois, num segundo momento, que precisaria ele indicar, daí ele não falou mais. Então, o local onde ocorreu, como ele levou o corpo para a rua do ferroviário, isso ele não falou mais. O que não diminuiria a pena dele, ele só elucidaria ainda mais o caso, só isso. Seriam alguns detalhes para, digamos assim, deixar o caso mais
robusto no que diz respeito a informações. Mas com relação à autoria, está mais do que definido. E também até para descartar, se ele contasse tudo, descartar 100% participação de mais alguém. Mas no caso, se ele tivesse a participação de mais alguém, o que impediria de ele contar? Nada, quem matou foi ele, quem cometeu o crime foi ele, né? O DNA que está ali é dele, o material genético que se encontra no corpo é dele. Não tem mais o que fazer. Essa outra menina do Patati Patatá lá do norte, ela não morreu? Não. Foi 2 casos e ela estava com o irmãozinho e parece que escapou, alguma coisa assim, sabe? Ele não estuprou? Não, ele não chegou a pegar, mas ele usou a mesma conversa, sabe? Doutora, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer conversar com a senhora. Conversei com a doutora Vanessa Alice, que a gente conversou aqui sobre o caso da Raquel Genoff. Que bom, doutora, que esse caso foi solucionado, porque imagino que um caso sem solução não é ruim só para a família, é péssimo também para quem está liderando principalmente o caso. Uma vitória nesse momento, uma boa vitória para toda a polícia. Para todos nós, polícia, família, sociedade, né? Todos. E que bom que o Paraná tem uma delegada como a senhora. Muito obrigada. Muito obrigado, até a próxima.